Graças e paz, igreja, boa noite, tudo bem? Amém, igreja? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí para a gente não perder tempo. O Ministério de Louvor, por gentileza, 20 minutinhos vocês já podem subir, tá bom? Não precisa nem perguntar nada, já pode pegar ali o posto de vocês, a posição de vocês. O recado de Deus vai ser rápido nessa noite, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nesse dia. Amém, igreja? Josué capítulo 6. Estou feliz, estou alegre, estou contente. Tenho aqui um amigo, um irmão de infância, aqui hoje que me dá a honra de estar aqui na plateia aqui, para compartilhar desse tempo. Robson, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, você mora no meu coração, você sabe disso. Josué capítulo 6, do verso 1 ao verso 16. Assim como o pastor Sandro, no momento da oração, ele disse, eu tenho certeza que será uma noite profética, e eu quero ser profético nesta noite. Eu não sei se você acredita em atos proféticos, mas eu acredito e sou fruto de ato profético. E eu tenho certeza no meu coração que essa não é uma noite comum, essa é uma noite profética. Por isso eu quero pedir a gentileza a você, que você abra o seu coração para você entender o que Deus vai falar com você nessa noite. O ato de você vir à igreja não significa que você entrou no culto, porque culto não se define no mundo natural, culto se define no mundo espiritual. Então, para você entender o que Deus vai fazer aqui essa noite, você precisa ser espiritual. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele disse, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, pois lhe parece o quê? Loucura. Então, se você não for espiritual, você não vai entender e você vai me ter como um louco. Mas se você for um homem espiritual, você vai entrar nesse ambiente de culto de forma profética. Amém, irmãos? É uma noite profética. O rapaz do teclado não está aqui. Eu posso pedir o meu tangedor para... Eu tenho um tangedor, irmãos. Eu tenho o privilégio de ter um tangedor. Deus faz as coisas, Deus é bom. Prega comigo, meu filho. Josué capítulo 6. Do verso 1 ao verso 16, que diz assim: Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei, os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodearás a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então, o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui, rodeai a cidade, os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca,
As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Verso 20. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. Nós estamos debaixo de um tema nessa noite. Põe por gentileza para mim aqui, por favor. Se as portas não se abrem, Deus derrubará os muros. Amém? Se as portas não se abrem, Deus derrubará os muros. Ore comigo nesse momento. Pai Celestial, eis aqui a tua igreja. É uma noite profética, além de fria, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o fogo do teu Espírito aquecerá corações aqui nesta noite. Por isso, Senhor, eu te peço que calem-se as vozes, Senhor, que perturbam os teus filhos nesta noite. Tudo aquilo, Senhor, que tem causado, Senhor, angústia, preocupação e perturbação à sua mente, seja repreendida agora em nome de Jesus. Deus querido e amado, eu peço a ti, Senhor, que tu dê ordem aos teus anjos a respeito desta casa neste momento, e que os teus anjos acampem ao redor desta igreja com espadas flamejantes de fogo, impedindo, Senhor, a entrada de distrações. Deus, nós acabamos de entrar no culto. Entrar no culto, Senhor, significa, Senhor, ser transmitido a um ambiente totalmente espiritual. Deus querido e amado, para ser profético não pode ser natural, precisa ser espiritual. Então, Senhor, que seja assim a reunião dos loucos, pois assim como aquele povo, creio eu, não entendia, mas obedecia, que seja assim desta forma nesta noite. Assim como nós não entendemos, assim, Senhor, se possível, não estamos vendo, mas nós cremos ao som do barulho que se faz no mundo espiritual, que as muralhas começaram a cair, os muros começaram a ruir, e os teus filhos vão entrar para tomar posse da sua promessa. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Que o nosso coração esteja pronto. Eu preciso de ti. Sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Eu só tenho a ti e a Bíblia nesse momento. Falas e não te cales no meio do teu povo. Em nome de Jesus.
Amém. Se você crê, aplauda Jesus enquanto eu tomo água. Eu acho que eu nunca preguei na minha vida com tanto temor. Esse culto é denominado de quinta-fé. E uma das coisas que eu pedia a Deus era para eu ser fiel ao tema deste dia. E enquanto eu me debruçava na Escritura, o Senhor começou a falar coisas importantes a respeito dessa noite. Possivelmente eu estou me dirigindo a pessoas que estão vivendo um tempo terrível, porque se sentem estar rodando em volta de si mesmo e não veem saída e nem solução para o que estão vivendo. Mas eu quero te dizer que no mundo espiritual, barulhos estão acontecendo, barulhos ensurdecedores estão acontecendo por causa da minha e da sua vida. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, acredito eu que por todos que aqui se encontram nessa noite. Josué ele está diante da sua primeira grande conquista. Mas o primeiro desafio de Josué não começa às portas de Jericó. O primeiro desafio e o primeiro grande desafio de Josué começa na travessia do Rio Jordão. Depois do chamamento de Deus a Josué, ele agora se levanta e ele precisa organizar as coisas, ele precisa colocar as coisas no lugar. Haja vista que Josué era um general de guerra já experimentado em batalhas, mas ele ainda não tinha sido experimentado como um grande líder. E eu acredito que o povo estava esperando que esse grande líder se despontasse no meio do povo. Haja vista que Josué já tinha a garantia do próprio Deus, que o Deus seria com ele em qualquer questão e circunstância. Mas eu acredito que a humanidade de Josué, em algum momento, tomava conta da sua mente e até mesmo das suas atitudes. Josué, então, vai organizar o povo, vai fazer com que o povo agora se levante e marche até uma cidade chamada Sitim. E ali naquela cidade ele vai receber algumas ordens da parte de Deus para que fosse cumprida no meio do povo. Uma das ordens que o próprio Deus dera a Josué naquele tempo foi para que Josué proclamasse santificação no meio do povo. E por que santificação? Porque no outro dia o Senhor realizaria milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo. Oh, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, não dá para conquistar, não dá para receber promessa de qualquer jeito e de qualquer maneira. As coisas de Deus se recebem com estatutos estabelecidos, dado pelo próprio Deus. Então Josué vai passear pelo arraial e vai dizer: é necessário que todos se santifiquem, porque amanhã Deus realizará milagre e maravilha no meio do seu povo. Josué levanta o povo. De manhã cedo ele parte na direção do seu primeiro grande desafio. E que desafio é esse? É agora passar com aproximadamente 2 milhões de pessoas pelo Rio Jordão. Era verão, era tempo da colheita. A história vai dizer que o Rio Jordão estava transbordando por suas margens. Mas o Senhor, ele deu a receita do bolo para que Josué assim o fizesse e assim recebesse êxito na sua empreitada. E qual era a receita? Era fazer com que os sacerdotes passassem com a arca do Senhor no meio do povo. Ao ver a arca do Senhor passando pelo meio do povo, sendo carregada pelos sacerdotes, era o sinal que todo o povo teria que se levantar e começar a caminhar na direção do primeiro desafio. Chegando às margens do Rio Jordão,
quando os sacerdotes puseram os pés nas águas, a palavra do Senhor vai dizer que o curso do rio foi interrompido e as águas fizeram um grande paredão e o povo começou a marchar com os pés enxutos pelo rio Jordão. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus não permitiu que os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor atravessassem de uma margem a outra. A ordem foi que a arca do Senhor, que tipifica a presença de Deus, parasse exatamente no meio do rio. Não está escrito, mas eu quero conjecturar, e a palavra me dá liberdade disso, que sendo a arca de Deus tipificada pela própria presença do Senhor, o Senhor abriu os seus braços e interrompeu o rio de passar. Ei, meu irmão, é assim que eu e você nos sentimos quando nos debruçamos na palavra de Deus e lemos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente nós encontramos descanso. O Senhor abre as suas asas e faz com que o seu povo passe em segurança. Existia uma ordem de Deus, que a arca do Senhor permanecesse no meio do rio. E o povo foi passando, mas Josué ainda tinha algo a mais a fazer: separar 12 homens de cada tribo, um homem representando cada tribo. E ali naquele ambiente onde os sacerdotes estavam, esses homens arriar e pegaram uma pedra, para que do outro lado um altar de gratidão ao Senhor fosse levantado. A Bíblia diz que enquanto eles passavam, o rio estava sendo seguro pela presença de Deus. Mas quando o último israelita passou, os sacerdotes se movimentaram até a outra margem e o rio voltou ao seu curso normal, transbordando por todas as margens. Josué agora conseguiu vencer o seu primeiro grande desafio. Uma coisa que me chama a atenção: Deus já havia dado a Josué, por meio de sua palavra, de sua poderosa palavra, que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, ele ali o daria por herança. Mas não quer dizer, meu irmão, que assim como eu e você temos uma promessa dada pelo próprio Deus, que no meio do caminho não teremos que enfrentar algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas. Haja vista que eu e você precisamos entender que toda grande conquista no meio do caminho irá se levantar uma grande batalha. Não sei se você crê nisso, mas as intempéries que você enfrenta no teu dia a dia, na direção da tua conquista, chama-se grande batalha. Ainda que aos teus olhos você não consiga identificar desta forma, mas você precisa entender que o mundo espiritual está corroborando para que você não chegue no lugar que Deus falou que você ia chegar. Mas Josué tinha a certeza que a vitória era certa mediante a qualquer batalha que se levantasse. A partir deste momento, as 12 pedras vão ser colocadas de formas de um memorial. Josué agora tem um outro desafio. E que desafio é esse? Circuncidar os homens pela segunda vez. Esses homens que estavam entrando na terra prometida não eram os mesmos homens que saíram do grande cativeiro do Egito. Era remanescente. Aqueles que saíram de lá até tinham sido circuncidados, mas eles ficaram no meio do caminho. E agora Josué teria que circuncidar novamente os homens para que entrasse na terra prometida. Então o Senhor vai dizer para Josué: Josué, faça facas de pedra e circuncide todo mundo. Assim Josué fez. Ele circuncida os israelitas. E após os israelitas, os homens serem circuncidados, eles agora têm que esperar um pouco, porque precisavam ser curados, precisavam ser sarados. Eles não poderiam entrar numa batalha com a sua saúde debilitada.
E assim feito, passando o tempo de cura, Josué agora vai estabelecer uma grande festa chamada Páscoa. E eles vão participar da Páscoa. Eles vão comer ali os pães sem fermentos e vão festejar. Mas no dia seguinte, eles vão provar diante dos seus olhos um dos maiores milagres já visto. Eles vão verdadeiramente provar da terra que manava leite e mel. Provar da terra que mana leite e mel é você colher aonde você não plantou. E quando eles colheram pela primeira vez, a Bíblia diz que o maná cessou. Verdadeiramente o povo de Deus estava na terra da promessa. A terra que manava leite e mel. O povo nesse tempo estava acampado nas portas da cidade de Jericó. O texto que nós lemos no capítulo 6, no verso 1, vai dizer que Jericó se conservava fechada por causa dos israelitas. Josué já sabia que os israelitas estavam trancados, não se organizando para uma guerra. Eles estavam trancados porque eles estavam com medo. E quem testemunhou isso foram os espias que estiveram na casa de Raabe. E Raabe testemunhou aqueles espias dizendo que o povo de Jericó, o povo que estava confinado naquela cidade, já sabia que Deus não era somente Deus no céu, mas também era Deus na terra, que dera vitória para o seu povo. Josué estava imbuído de tamanha confiança, mas os desafios tinham que ser enfrentados. Ei, meu irmão, ainda que a tua confiança na tua vitória esteja num nível muito elevado, os desafios irão surgir, irão se levantar todos os dias, e eu quero dizer, não derreta o seu coração em meio aos desafios, porque a vitória é do povo de Deus. Deus vai usar a minha e a sua vida para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Toda grande conquista, ela é imbuída de grandes batalhas. Não adianta entrar para conquistar sem não entender que se faz necessário guerrear. E as portas da cidade de Jericó, as portas de Jericó, Jericó estando fechada, Josué agora começa a traçar uma nova estratégia, dada pelo próprio Deus. Eu acredito meio que sem entender muito do que Deus estava fazendo ou gostaria de fazer no meio do povo. Mas Josué libera a ordem dada por Deus. E qual é a ordem nesse tempo? É se levantar. Se levantar sozinho, não. Juntamente com aproximadamente 40 mil homens de guerra, juntamente com a arca do Senhor carregada pelos sacerdotes, e assim eles também imbuídos de trombetas para serem tocadas. O povo tinha que marchar em volta daquela cidade todos os dias, assim, uma vez por dia, durante 6 dias. Jericó, segundo a história, Jericó deste tempo aqui, tinha aproximadamente 3 quilômetros quadrados. Isso dava aí, em média, dentro desses 6 dias, 18 quilômetros andando. Mas você precisa entender que no último dia, o povo precisou andar um pouco mais. O povo precisou se esforçar um pouco mais. Em um único dia, o Deus que levantou este povo para tomar posse da terra prometida, fez com que eles andassem 7 vezes. E a ordem era essa: a cada volta cumprida, teria que se tocar a trombeta. Mas eu acho lindo isso aqui. Durante o decorrer dos 6 dias, não podia caminhar em volta da cidade de qualquer jeito. E o Senhor vai dar uma ordem para que Josué transmita ao povo: não griteis, nem levantarei voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, grita.
É por isso que você vive dentro de um contexto de choro, silêncio e paciência. Dentro desse ambiente que você não entende muito bem, que você se sente muitas das vezes rodando em volta de si mesmo, o Senhor faz com que, como se a boca estivesse sendo amordaçada e você não consegue levantar nem para murmurar. É você entendendo dentro do seu espírito que existe algo dado por Deus chamado choro, silêncio e paciência. Ainda que eu não entendo, mas eu faço porque eu obedeço. Há momentos na nossa vida que queremos falar, mas o Senhor nos cala. E a gente, sem entender, vamos nos alimentando todos os dias das nossas lágrimas. Aquele povo, eu tenho certeza que eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Nem mesmo Josué tomou posse do plano de milagre que estava para acontecer. Josué tão somente precisou obedecer. Mas no último dia, no 7º dia, o texto que nós acabamos de ler vai dizer que eles precisaram levantar bem cedo. Levantar bem cedo significa se colocar à disposição daquilo que está por vir. E eles começam a marchar em volta daquela cidade. Dentro desse contexto de não falar, não gritar, não se pronunciar, não conversar, eles estavam altamente concentrados naquilo que estava por vir. E eles estão peregrinando, eles estão marchando, eles estão à volta. Eu acredito que muitos ali não estavam entendendo, parecia loucura. Aproximadamente 2 milhões de pessoas caminhando em volta de um lugar. Olha o tumulto que não deveria estar aquilo ali, gente. Você precisa agora ser um pouco racional para você compreender o milagre que estava por vir. As muralhas de Jericó, elas tinham aproximadamente de 8 a 12 metros de altura em algumas localidades. A história vai dizer que esses muros possuíam 3 metros de largura. Carros de guerra iam e vinham por cima do muro. Não era qualquer construção. Nós estamos diante de uma construção faraônica. E o povo está rodando em volta dela. Assim como nós já lemos aqui no texto, e você também conhece essa história, você vai ver que essas muralhas, sim, elas vieram ao chão. Depois que Deus tirou do povo qualquer capacidade de conquistar aquela cidade por meio da sua força. Ei, meu irmão, rodar sem saber para onde vai, muitas das vezes significa que Deus está tirando a tua capacidade de conquista por meio da sua força. Eu vou repetir isso aqui. Deus está tirando a capacidade de conquista por meio da força na vida de pessoas aqui, para que você não olhe para você mesmo e depois se vanglorie daquilo que Deus realizou na sua vida. Deus, quando faz, Ele faz perfeito, tirando a tua impossibilidade de realizar e conquistar. Era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, fazendo aquele povo marchar em volta daquelas muralhas. Mas agora eu peço a você, para você pensar um pouco, pensar no que foi feito ali naquele grande dia. Escute isso. Era uma muralha de 8 metros, tinha lugares que era de 12 metros. Tinha 3 metros de largura, não era qualquer coisa. Era uma construção faraônica. Meu irmão, se for do jeito que a gente leu, ia dar problema. Era 2,5 milhões de pessoas ali, aproximadamente, andando em volta daquela muralha. Se aquela muralha ela caísse de qualquer forma, de qualquer maneira, com certeza algumas coisas iriam acontecer. Uma dessas coisas que poderiam acontecer seria matar muita gente. Imagine uma construção alta de 8 metros de altura, em algumas áreas 12 metros de altura, caindo, vindo ao chão, ia matar muita gente. Segunda coisa que eu me peguei pensando foi que o barulho dessa grande construção vindo ao chão assustaria o povo, e muitos que ali estavam não eram experimentados na guerra e em batalha. Possivelmente o que iria acontecer? Eles iriam sair correndo, eles iriam se evadir daquele local ali, buscando se proteger.
E a outra coisa que eu me peguei pensando, quando nós olhamos que uma tragédia dessa acontece no mundo natural, um prédio, uma casa cai, quando os escombros caem no chão, levanta muita poeira. E eu me peguei pensando que isso pudesse vir atrapalhar a visão do povo de tomar posse daquela grande cidade. Ou seja, em vez de ser um milagre, seria um caos total. Mas agora você precisa ser espiritual, para você entender verdadeiramente o que Deus fez ali naquele lugar. Quando eles rodaram pela cidade na última vez, o Senhor fez com que os sacerdotes tocassem a trombeta. E ao som dessa trombeta, eles tiveram que manifestar algo chamado grito. Só grita quem tem necessidade. E quem tem necessidade sabe por que está gritando. O Senhor estava estressando aquele povo. E o grito daqueles homens e daquelas mulheres naquele dia foi o último grito. Eles estavam cansados, eles estavam exauridos. Eles não sabiam o que iria acontecer. Muitas das vezes, quando o Senhor arranca a nossa capacidade de conquista por meio da força e nos leva a um nível de esgotamento altamente estressante, nós só temos fôlego para um grito. Possivelmente eu estou falando com pessoas aqui que estão com um grito entalado na garganta. Eu estou me dirigindo a pessoas aqui que até hoje está suportando tudo no silêncio, no choro e na paciência, no gemido, na contrição de coração, mas ainda assim não está entendendo que Deus está te conduzindo para a sua última volta. Ah, meu irmão, parece que eu estou... Parece que eu estou ouvindo sons de trombeta neste momento, igual eu ouvi dentro do meu quarto. Ah, meu irmão, só grita quem está precisando. Só grita quem tem necessidade, só grita quem está esperando um grande milagre. E o que aquele povo esperava? Ele esperava entrar naquela cidade, mas não havia como, a não ser por uma intensa e grande batalha. Mas o Senhor estava preparando algo melhor para a vida deles. Eu quero entender de forma espiritual que aquele muro não caiu. Eu não sei quem é da construção civil aqui, mas aquele muro, ele foi engolido pela terra. Aquele muro foi implodido pela terra. O próprio Deus abriu uma fenda e engoliu aquele muro. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler vai dizer que aquele muro não ficou uma pedra em pé para servir de obstáculo ou servir de impedimento. Aquele muro caiu rente ao chão. Ei, meu irmão, Deus está aplainando caminhos e apresentando veredas às pessoas. Ah, você não está entendendo. Deus está aplainando o caminho e consertando veredas. O que é isso, Maurício? É você passar da mesma forma que você chegou aqui. As muralhas estão caindo diante dos teus olhos. Você nem precisou gritar, porque Deus está trazendo à tua vida entendimento espiritual. 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 Você precisa ter compreensão de que as coisas não são definidas aqui, as coisas são definidas nas regiões celestiais. Existe uma guerra, meu irmão. Existe uma guerra para que você não alcance a tua resposta, para que você não alcance a tua vitória. Eu vou te provar isso na Bíblia. Daniel se põe a orar. Daniel busca por uma resposta de uma visão que ele havia recebido da parte de Deus. E Daniel está orando, Daniel está suplicando, e a resposta não vem. Então ele vai tomar uma atitude. Eu vou me abster de alguns alimentos para eu ver se a minha resposta chega mais rápido. Ah, meu Senhor da glória, na hora da oração,
Na hora da oração, um anjo se apresenta a Daniel, coloca a mão nos seus ombros e diz: Daniel, homem muito amado, Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, o Senhor ouviu lá do céu e me enviou, Daniel, para te trazer a resposta. Mas no meio do caminho, Daniel, o príncipe da Pérsia me interceptou e ali iniciou uma grande batalha. Ah, Daniel, após 21 dias, aqui estou eu para entregar a tua resposta, mas eu tenho que voltar, porque Miguel me ajudou nesta batalha, mas agora o príncipe do rei da Grécia está se levantando contra, e há uma peleja para que você não alcançasse a tua resposta. Você precisa entender que aquilo que hoje você não consegue enxergar com os teus olhos, Deus vai fazer com que você, a partir de hoje, enxergue de forma diferente. Meu irmão, essa dificuldade, quando eu falei para você que era noite profética, essa dificuldade, ela está sendo destronada no céu, ela está sendo avassalada no céu, ela está sendo destruída no céu, não é na terra. Você quer a justiça dos homens, você quer a justiça da terra, mas você vai glorificar os homens, você vai glorificar a terra. Mas quando Deus tira toda a impossibilidade da terra, Ele se revela com um grande brado de poder e glória no céu. Ei, meu irmão, as coisas estão aqui, ó, são definidas aqui, são definidas aqui, são definidas aqui, não são definidas aqui. Aquilo que eu e você precisamos hoje está sendo definido aqui no mundo espiritual. Você precisa entender que para grandes conquistas também se faz necessário grandes batalhas. O Senhor deu a Josué, o Senhor deu ao povo, estava dado por palavra, agora será entregue mediante as atitudes. Aquilo que você precisa fazer, Deus não te isentará de você fazer. Deus não te isentará de você fazer. Deus não te isentará de você fazer. Deus não está isentando pessoas aqui. As muralhas caíram mediante ao som, mediante ao grito, mas não foi definida aqui. Aquilo foi uma cortina de fumaça, para que o povo tomasse posse daquilo que já estava sendo preparado para eles há muito tempo. Então eu convido você nesse momento a se pôr de pé. Eu convido você a se pôr de pé. Faz um barulho para a gente aí, filhinho, em nome de Jesus. Eu estou me dirigindo a pessoas aqui que estão atravessando tempos terríveis. E eu não falo de mim mesmo, porque eu orei, eu jejuei. Isso é mérito? Não. Mas isso faz o céu abrir sobre as nossas cabeças. Isso não é privilégio. E o Senhor falava ao meu coração: você está diante hoje de pessoas que estão atravessando tempos terríveis. Os sorrisos estão até no rosto, mas a dificuldade é grande e é tamanha. Vá para aquele lugar hoje, fale ao meu povo que muralhas estão sendo lançadas ao chão. Muralhas estão sendo lançadas ao chão. Muralhas estão sendo lançadas ao chão. O Senhor falava ao meu coração esta tarde que todo barulho que os teus ouvidos têm ouvido nos últimos dias são barulhos de problema. É o Senhor dizendo para alguém aqui nesta noite: eu estou distraindo você para que você veja o tamanho do milagre que eu estou preparando. Exige-se em tempos que barulhos sejam feitos de forma extrema. E para que esses barulhos eles se levantam na nossa vida? Para tirar de nós qualquer tipo de capacidade de resolução por meio da força. Não é aquilo que tu sabe, não é aquilo que tu faz, não é a tua eloquência, não é a tua sabedoria, não é o teu dinheiro, não é as tuas posses, não é o teu conhecimento. Desde o início da tua vida, da tua caminhada, da tua chamada foi Deus. Desde o início da tua chamada, da tua caminhada, da tua vida foi Deus. Nunca foi outra coisa, sempre foi Deus. É por isso que Ele precisa tirar a tua capacidade em todas as esferas da tua vida.
É por isso. Você vai romper nesta noite. Você vai romper porque para entrar em Jericó não pode entrar na carne. Para entrar em Jericó não pode entrar de forma natural. Para entrar em Jericó você precisa ser espiritual. Você nunca vai acessar a Jericó de Deus, a conquista de Deus de forma natural. Porque o homem natural ele não discerne, ele não entende porque ele parece loucura. Eu vejo esse altar fazer coisas na vida de pessoas aqui inimagináveis. Eu já vi pessoas chegar aqui incrédulas e sair desse lugar crente, depois de uma mensagem. Eu já vi pessoas não acreditarem em Deus e chegar aqui, converter verdadeiramente o seu coração, porque caminharam até esse altar. Eu já vi pessoas chegar nesse altar doente depois de um diagnóstico dado pelos médicos e depois de repetir os exames saírem curados. E eu alcancei a cura na minha casa nesse altar. Nós estamos na quinta fé. Deus já derrubou as muralhas. Você já deu o teu grito, o grito do teu coração, o grito da tua alma. Só que você ainda não tomou posse daquilo que é teu, daquilo que Deus preparou. Ei, meu irmão, para entrar em Jericó, eles não poderiam tão somente ficar parados. Eles tinham que dar um passo na direção do seu milagre, na direção da sua conquista. Eu quero desafiar você hoje, como igreja do Senhor Jesus, se você está esperando na tua vida entrar em Jericó, enquanto você caminha daí para cá, coisas extraordinárias estão acontecendo no mundo espiritual a teu respeito. Se você crê no que eu falo,